Bom dia, 1 Samuel 6, a arca de Deus volta a Israel. Os filisteus decidem devolver a arca do Senhor a Israel, depois de 7 meses com ela. Versículo 1. Perguntam então aos seus sacerdotes e adivinhadores como fariam para devolvê-la. Versículo 2. Eles lhe orientam a devolvê-la junto com uma oferta pela culpa, para que fossem curados e soubessem que a mão do Senhor se afastasse deles. Versículo 3. Eles decidem mandar 5 tumores feitos de ouro e 5 ratos também feitos de ouro, de acordo com o número de governantes dos filisteus, porque a praga havia atingido a eles e aos governantes. Versículo 4. Façam imagens em ouro puro, tanto dos tumores quanto dos ratos que estão assolando o país, e deem glória ao Deus de Israel. Versículo 5. Por que deveríamos fazer como os egípcios, que só depois que foram muito assolados pelo Deus de Israel é que os deixaram partir? Versículo 6. Foram mais espertos e aprenderam com a experiência dos egípcios e não queriam insistir em continuar debaixo de maldição. Prepararam uma carroça com 2 vacas que nunca tinham recebido julgo antes, afastando-as dos bezerros, e colocaram a arca sobre a carroça, e numa caixa ao lado o ouro que tinham feito como oferta pela culpa. Versículos 7 e 8. E fiquem observando. Se a carroça for em direção a Bet-Semes, é porque foi mesmo o Senhor que trouxe essa desgraça sobre nós. Se não for, saberemos que não foi a mão do Senhor. Versículo 9. E assim fizeram. E adivinha para onde as vacas foram? Direto para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo pelo caminho, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E os governantes dos filisteus as seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Versículo 12. Notem que foi o próprio Deus que preparou tudo para que a sua arca voltasse ao seu lugar. Os próprios israelitas não foram atrás de buscá-la. O Senhor é que, pela sua fidelidade ao que prometera a Abraão e a Moisés, fez com que ela fosse devolvida. Isso mostra a soberania do Todo-Poderoso, em contraste com a infidelidade daquele povo escolhido. Quando a arca chega ao campo de Josué, em Bet-Semes, cortam a madeira da carroça e oferecem as vacas em holocausto ao Senhor. Versículos 14. A arca foi posta sobre uma grande rocha e até hoje é uma testemunha no campo de Josué em Bet-Semes. Versículo 15. Os filisteus mandaram as ofertas pela culpa, cada uma por uma das cidades por onde ela havia passado. Versículos 17. Alguns homens de Bet-Semes foram feridos e 70 foram mortos. E sabe por quê? Porque foram olhar o que havia dentro da arca do Senhor. E o povo chorou muito por causa dessa matança que o Senhor fizera. Versículos 19. E os homens amedrontados diziam: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? A quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? Versículo 20. Então enviam mensageiros ao povo de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham e levem-na para vocês. Versículo 21. Meu irmão, não se pode mexer com as coisas de Deus relaxadamente. É preciso reverência e temor para tratar com as coisas santas e consagradas a Deus. Quantos não têm medo de escandalizar o nome do Senhor Jesus, que é a arca da nova aliança, e envergonham esse nome, que é santo, santo, santo? Que nós aprendamos a tratar este nome com muita reverência e temor, porque o Senhor é bom, justo, fiel e misericordioso, mas também é zeloso pela sua palavra, e ao culpado não tem por inocente.
Cedo ou tarde, seremos julgados. Estaremos diante do grande tribunal de Deus. Que nós cuidemos do que é santo com muito zelo e com muito respeito. Não se deixe enganar pela astúcia do diabo. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Naum 1:3 diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Se as estrelas, o céu, o mar, os animais, as árvores, o sol, os demônios, todos obedecem ao Senhor, porque você também não o faz? Melhor é não contender e obedecer, certo? Então, amém. Porque amanhã tem mais, se o Senhor assim o permitir. Um abraço.